Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus, mais uma terça-feira de dias atípicos, não é? Normalmente estávamos nos lares e estão sendo dias difíceis, tanto para os irmãos estarem sem ir à igreja e fazerem suas atividades, né, do cotidiano, como também para nós pastores estarmos sem esse contato, né, com os amados irmãos. E o normal seria estarmos pregando, olhando nos olhos dos amados e nos deparamos pregando, né, para uma câmera, mas sabendo que essa palavra ela vai chegar até a tua casa e que você vai ser edificado. Então, o tema do nosso estudo de hoje é Nunca Pare de Lutar. São dias difíceis, estamos vivendo uma batalha, né, contra o coronavírus, contra essa doença, o Covid-19, que ainda observamos que é algo muito novo, porque começou no final do ano passado, mas que se estendeu rapidamente por todo o globo terra. E nesta hora, como igreja, temos que pedir o socorro do Senhor. E o que não pode acontecer conosco nesse momento é que o desânimo ele venha bater em nossa porta e por muitas vezes abrimos a porta, né, para que ele entre em nossa casa. Então, não pare de lutar, continue perseverando. Quero te fazer uma pergunta agora, antes de irmos para a palavra. Em sua opinião, por que muitos param de lutar com facilidade? Você acha que acontece? Por que as pessoas param de lutar diante da adversidade? Primeira resposta, com certeza, é que um dos principais objetivos, querido, do diabo é te fazer parar. Te fazer parar de ler a palavra, parar de orar. Até tem pessoas que estão em casa que não estão com vontade de comer, né, de se alimentar. Não caia nessa do diabo, querido. Ore, leia a palavra, busque de Deus o socorro. O amanhã o Senhor está cuidando. Então o diabo ele não quer que o cristão alcance o seu alvo. O diabo ele não ficará satisfeito em te ver orando, lendo a palavra, mas não importa, você vai continuar orando. Assisti um vídeo por esses dias que diz que o diabo já estava feliz porque as igrejas estavam fechadas, mas o diabo ele esqueceu que a igreja sou eu e a igreja é você. Então você aí na sua casa é a igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então o diabo ele usa de diversas ferramentas, né? A primeira delas é que ele não vende, não troca, não empresta, é o desânimo. O diabo usa o cansaço, as frustrações, as decepções, as lutas, as adversidades, as tempestades que se levantam para nos fazer parar. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que neste mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Então, eu quero compartilhar com a amada igreja hoje um texto que se encontra ali no livro de Marcos, o capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34. Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Os amados irmãos conhecem esse texto, é a história da mulher de fluxo de sangue. E diante dessa história da mulher do fluxo de sangue, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos 3 virtudes que esta mulher aqui possuía e que temos que ter essas 3 virtudes para nunca parar de lutar. Então, o versículo 25 nos diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue.
Então, essa mulher, a gente já vê que ela tinha 12 anos um fluxo de sangue. Em uma época que se passasse os 8 dias, era aceitável até 8 dias que a mulher ela tivesse seu ciclo menstrual. Se passasse desse tempo, ela já era considerada impura. E a lei dizia que ela não poderia se aproximar das pessoas, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia sentar. Então, ela vivia, né, um isolamento social, essa palavra que está sendo tão comum, né, nesses dias. Então, ela se encontrava no verdadeiro isolamento social, ela não tinha contato com ninguém. Quem ela tocasse ficaria impuro também. Mas, mesmo assim, essa mulher ela não desistiu de lutar. Ela poderia ter desistido de lutar, ter se entregue à doença no seu primeiro ano, no segundo, distante da família, mas ela decidiu lutar. Então, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei o que foi que aconteceu contigo, não sei. Por muitas vezes você tem um sonho, você tem um objetivo, e é mais fácil parar de lutar do que perseverar. Mas persevere. Então, a primeira característica desta mulher, anota aí, é perseverança. Juntamente com a fé e a esperança, a perseverança é indispensável para nunca parar de lutar. Perseverança, irmão, o que é perseverança? É persistência, é a qualidade de quem persevera, é a pessoa que nunca desiste. Então, essa é a primeira característica, perseverança. Então, essa mulher estava há 12 anos, né? Tem muitas pessoas que estão orando há 5, há 1 ano, há 10 anos e dizem, eu vou desistir, não vou. Eu já deixei isso aqui de mão, já deixei a vida de fulano de mão, eu não oro mais. Mas, pelo contrário, é que você tem que continuar lutando. Lute. Lute até o dia da vitória. Certo, irmão? Então, a segunda característica dessa mulher é disposição e coragem. Então, primeiro a gente tem que ter perseverança para não parar de lutar. E segundo, temos que ter disposição e coragem. Então, o versículo 26 de Marcos 5 diz assim: E que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo antes a pior. Então, a palavra aqui nos fala que essa mulher já havia procurado todos os médicos, todos os recursos da época. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro e, mesmo assim, ela continuava lutando, sabendo que um dia um dia iria alcançar, né, a sua vitória, que um dia que ela iria conquistar a sua vitória, né? E aí, mesmo essa mulher piorando a cada dia, ela se esforçava para alcançar a cura. Ela gastou tudo quanto tinha com os médicos e como não resolveu, ela empregou esforço e coragem. E aí a gente vai continuar lendo o versículo 27 e nos diz: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Então, mais uma característica aqui dessa mulher, além dela ter disposição e coragem, porque ela poderia ter ficado tão somente dentro da sua casa, esperando a morte, mas ela se dispôs, né? Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de alguém que poderia mudar a história dela. Então, ela determina, né? Ela é determinada, ela é ousada e ela diz, não, se tão somente eu tocar nas vestes deste homem que é o Messias, que já curou a tantos, então eu serei curada. E aí ela vai até Jesus. Ela enfrenta uma multidão. E aí, para enfrentar a multidão e tocar em Jesus, mesmo não lhe sendo permitido por causa de sua enfermidade, né? Porque pela lei, ela não poderia tocar em ninguém, mas é através desse toque que ela vai receber a cura.
Disposição e coragem para vencer lutas são virtude de pessoas que alcançam grandes conquistas. E aí, a terceira virtude dela é determinação. No versículo 27, ela diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão. O ato de permanecer firme no objetivo. Esta é a definição para uma pessoa determinada, uma pessoa que não perde o foco. Né? Qual tem sido, irmão, teu foco durante esses dias? Apenas ouvir mais notícias? Não, o teu foco tem que ser buscar a presença de Deus, se santificar, se preparar, porque se Jesus voltar por esses dias, se assim for a sua vontade, iremos subir. Não perca o foco, não perca a determinação. Continue em jejum, em oração. A palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar. Continue orando pela salvação da tua família, da tua casa. Que cada dia seja um dia de se entregar mais e mais na presença do Senhor. Oremos pelos nossos governantes, pelas autoridades. E a palavra também nos diz assim: ela estava, determinada a receber este milagre. E logo, o versículo 28, porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ela olhava em redor para ver a quem fizera isso. E ele olhava em redor para ver a quem fizera isso. Então a multidão, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém, queridos? Então, ela saiu determinada, ela tinha disposição e coragem, ela tinha perseverança. Então, que possamos ter essas virtudes dentro de nós, para não parar de lutar, entendeu? Não pare de lutar. Eu sei que as notícias não são as mais animadoras quando ligamos a televisão, mas não se entregue às más notícias. Confie naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Deus não abre mão de você, sabia disso? O amor dele por você é determinado, é incansável, é vencedor. Então, eu quero dar aqui alguns exemplos de pessoas que lutaram na palavra e não desistiram e alcançaram a sua vitória. Ana lutou até ter seu filho em seus braços. Jó lutou até ter mais intimidade com Deus. Noé lutou até a arca estar pronta. O cego de Jericó lutou gritando até Jesus ouvir. Então, por 12 anos, essa mulher sofreu com hemorragia crônica. As consultas aos médicos tinham somente aumentado a sua dor e consumido seus bens. Mas mesmo assim, ela perseverou, ela teve coragem, determinação e conseguiu a sua cura. Então, a gente vai lutar contra esse coronavírus. Lute fazendo a sua parte, fazendo tudo aquilo que o Ministério da Saúde recomenda. Se você pode ficar dentro de casa, fique dentro de casa, porque é muito sério isso que está acontecendo. É cumprimento da palavra. Muitas pessoas ainda irão morrer, mas mesmo assim iremos continuar firmes e lutando, buscando a presença do Senhor e buscando o socorro de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. E amanhã teremos o nosso culto de oração. Fique na paz. Deus te abençoe.